lato sensu faz, o Estado, em sentido mais amplo, presta ao cidadão, são várias atividades de interesse da coletividade. Então, existem vários tipos de prestações, se é que a gente pode dizer assim, que o Estado precisa entregar ao cidadão cotidianamente. O Estado precisa entregar saúde, educação, segurança, os serviços da justiça, as questões de construção, de ordenação do espaço urbano, enfim, pela nossa Constituição, são atribuídos ao Estado inúmeros papéis para que ele precisa realizar. E ele precisa realizar esses papéis por meio de ou estruturas próprias ou por meio de terceiros. Não é a ideia técnica de serviço público. Tá? Então, assim, do direito, do ponto de vista técnico, a gente tem uma definição e uma delimitação mais restritiva do que é serviço público. Mas, do ponto de vista do que a sociedade imagina, é isso. O que o Estado precisa entregar para a sociedade e em troco do que a sociedade paga os impostos. O Estado, no sentido do poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, no sentido amplo também, o Estado precisa identificar como ele vai entregar essas prestações. E ele, como eu disse, pode fazer isso pelas suas próprias estruturas, pelos seus próprios meios. E, para realizar isso, ele usa, quando ele usa as suas próprias estruturas, ele o faz por meio do que a gente chama de funcionalismo público, servidores públicos, a ideia da máquina pública e de agentes públicos que integram essa máquina para realizar essas atividades, é nesse contexto que a gente insere o que a gente comumente reconhece como o funcionalismo, um corpo de agentes, um corpo de servidores para executar essas funções que são atribuídas à máquina estatal. A estabilidade não existe em favor do servidor, ela existe em favor do cidadão usuário do serviço público prestado pela administração. Em que sentido? Essa é uma coisa muito importante para que seja compreendida, que estabilidade não existe como uma proteção ou como um direito subjetivo do servidor público. Ela existe como um direito, uma garantia à boa prestação de serviços. A gente tem que ter essa perfeita noção. Existe uma camada na administração pública que a gente chama de direção superior da administração pública, que é o governo. E o governo ele é politicamente responsivo, ou seja, o governo é formado pelas maiorias democraticamente eleitas. Esses ditam as diretrizes conforme o projeto político partidário que ganha a eleição. A estrutura da máquina, a burocracia estatal, que se situa abaixo desse governo, ela é a estrutura que deve ser permanente, ela é a estrutura que vai ser encarregada de executar esse projeto, mas nos termos da lei. E é nesse contexto que se insere a bendita estabilidade. Que a perda do cargo para o servidor estável, que é aquele que ingressa para o concurso, fica 3 anos, adquire depois de estágio probatório, ele só perde o cargo nessas duas situações: sentença de decisão judicial transitada em julgado ou processo administrativo disciplinar. Então, assim, isso é uma proteção para o servidor, mas mais do que isso, o que eu quero insistir é que a estabilidade ela não é algo que existe para beneficiar o servidor. Ela existe para beneficiar o cidadão que se relaciona com esse servidor, com a garantia de que aquele servidor ele vai cumprir a lei, que é o que ele precisa fazer. Esse projeto de reforma ele quer aumentar a flexibilidade dos regimes de servidores públicos. Não acho que ele tenha escolhido bons caminhos. Mas isso é uma avaliação minha, pessoal, e há um certo consenso na comunidade de pessoas que estudam essa questão, que o projeto ele
ele complica algumas coisas, deixa a desejar em outras. De reforma, ele se situa num contexto de permanente evolução, digamos assim, da máquina pública, da necessidade de você atualizar o serviço e de enfrentar questões que quase sempre são questões que estão em permanente debate, né? Então, reformar é necessário? Sim, reformar é necessário, no sentido de que é preciso sempre atualizar o modelo, refletir sobre ele. Como vai se reformar é que é a questão. Uma lei um pouco mais moderna, você não precisa de grande, talvez a gente não precise, seja a hora de aposentar, mais ou menos, a ideia de grandes reformas, grandes reformas que são sempre difíceis, acabam nunca saindo boas, acabam nunca tocando nos pontos que precisam tocar, e que isso seja substituído por uma ideia de você ir aos poucos fazendo as adaptações com o tempo, as mudanças com o tempo, que terão que ser feitas, que são necessariamente feitas. E o projeto, no meu juízo, ele acaba criando umas engenhosidades na ideia de flexibilizar, que não são boas ideias, que não são bons caminhos. Mas eu confesso que eu nem estou muito preocupada, porque eu acho que o projeto não passa como está, eu acho que ele não vai caminhar desse jeito. Não vou me assustar com uma assombração, que eu acho que não é uma assombração com a qual a gente deve se preocupar, entendeu? Eu acho que não haverá condições políticas para esse projeto nessa forma que ele está. O projeto diz que ela só valerá para os próximos. Essa é uma maneira que o governo inventou de facilitar a tramitação, ou pelo menos o que ele imagina que facilite, já que os atuais servidores não seriam alcançados, isso diminuiria a resistência. É preciso avançar com o modelo. A gente não pode imaginar que todos os modelos de prestação de trabalho, todos os modelos de trabalho avancem e o serviço público não avance em nada. Então, assim, garantindo essa objetividade, garantindo a impessoalidade da máquina, preocupados e vigilantes com todos esses valores que são muito caros ao Estado Democrático de Direito, a gente também tem que fazer avançar esse modelo de prestação de trabalho para a administração pública. A gente não pode achar que está bom ficar com o modelo dos anos 30, 40, 50, 60, 70, 80, em que tudo muda, menos a prestação de serviço público. Então, assim, mudanças vão ocorrer e são necessárias.